Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro de contos Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu nunca tinha resenhado nenhum livro dela, porque eu tenho, assim, alguma lembrança de que eu já li algum conto dela quando eu fazia faculdade de letras português, mas eu não me lembro qual. Mas eu tenho alguma lembrança que eu já li algum conto dela, assim. Então, mas eu nunca tinha pego, assim, um livro para ler. Depois esse livro no sebo, encontrei esse livro antes do Baile Verde de contos e eu gostei bastante. De contos é assim, com todo mundo, né? A gente não gosta de todos os contos, né? Eu marquei os contos que eu gostei mais, né? Tem uns assim, os que eu não gostei muito, na verdade, são contos assim muito focados em relacionamentos, tipo homens assim reclamando da mulher que partiu, ou a mulher reclamando do homem, sabe? Tipo, coisas assim que eu acho assim muito supérfluas. Esses contos assim mais de relacionamento, eu achei, não gostei tanto, eu gostei mais dos outros. Então vou falar um pouco sobre os contos e contar um conto. A Lígia Fagundes Telles, ela faleceu, acho que foi em 2021, ela tinha 103 anos e foi uma grande contista e teve várias obras dela que viraram novelas, como Ciranda de Pedra, As Meninas. Então, tipo, eu estava ansiosa para ler, porque eu vou falar muito bem desse livro, né? Então, eu vou começar a falar de um pouco de alguns contos que eu gostei mais. Eu gostei, tem um conto que é um conto que eu gostei, mas bastante revoltante, o conto Elga, que eu não vou contar, mas é um conto assim que tu fica com muita raiva, assim, tipo, que qualquer pessoa ia se revoltar com, assim, o que acontece com a Elga, o que a pessoa acaba, assim, fazendo com a Elga, que é uma moça alemã que tem uma perna mecânica. Bom, esse conto é bem revoltante, sabe, de dar raiva. Mas o conto que assim, tipo, que dá título ao livro Antes do Baile Verde é muito interessante e é duas, assim, a patroa, a outra é a empregada e elas estão se arrumando pro carnaval. E o carnaval vai ter um baile verde que todo mundo vai se vestir de verde. E enquanto elas estão se arrumando, o pai da moça da casa, é a Tatisa, ele tá muito doente no outro quarto, morrendo, e a empregada, que é a Lu, fala, olha, acho que ele não passa de hoje. Daí a outra fala, ah, não, mas por que não pode esperar um dia, justo hoje que tem o baile verde? Daí ela fala, né, tipo, começa a falar pra empregada, por que você não fica com ele? Ela diz, não, hoje não, o meu namorado tá me esperando. Daí assim, eu te dou ela começa a falar, eu vou te dar meu casaco verde, eu te dou meu anel. Eu começo a querer comprar ela para que ela fique com o pai dela doente. E ela diz que ela não vai ficar, que é pai dela, ela que tem que ficar, né? E daí elas estão se arrumando, assim, né? E elas não vão nem dar uma olhadinha, elas dizem assim, ai, mas hoje de manhã eu olhei, ele parecia tão bem, daí a outra Lu fala, não, mas ele tava mal, é aquele sono da pessoa, ele tava dormindo porque ele tava mal. Daí, antes delas irem pro baile, porque elas vão pro baile verde, elas nem dão a filha também não dá nenhuma olhadinha no pai, né, pra saber se o pai tá vivo. Simplesmente pega e vai, e vão as duas pro baile verde. E assim, não mostra assim o que acontece no final, se quando elas voltam, o pai da Tatisa tá vivo. Daí eu gostaria assim que tivesse um final mais concreto, assim, tipo, que eu queria que ele tivesse morrido antes delas ir pro baile verde para ver se essa filha ia ter algum efeito na vida dela, ela ia chorar, ia ficar em casa ou ia pro baile, não sei, eu tô achando que ela ia pro baile, né? Então, tipo, é um conto bem interessante. Outro conto que eu gostei também é A Janela, que uma mulher estava dentro da casa dela, olhando na janela, e de repente entra um homem falando, né, que ele morou ali, ele e o filho dele, e depois descobrem que esse homem ele fugiu de um hospício. E tem um outro conto aqui dela que é Venha Ver o Pôr do Sol, que eu achei, e não só eu, mas eu vi outros youtubers dizerem que acharam esse muito parecido com
O Barril de Amontilhado do Edgar Allan Poe. Então, quem leu o Barril de Amontilhado do Edgar Allan Poe, quem não leu, leia agora, é um dos melhores contos dele. Tipo, esse conto é bem parecido, acontece uma coisa parecida, não vou falar o que, né, mas acontece uma coisa parecida, de uma pessoa estar presa num lugar eternamente, né, trancada ali para morrer, né, então, tipo, esse eu achei que ela talvez ela tenha se inspirado no Edgar Allan Poe, é diferente, é bom também, mas é parecido. Tá, mas o conto que eu escolhi para contar é Verde Lagarto Amarelo, que é a história de dois irmãos que não podiam ser mais diferentes. Que o irmão mais novo é o irmão favorito da mãe, sempre foi, e ele agora ele é casado, atlético, loiro, assim, e o outro irmão é bem, não obeso, mas assim, mais gordinho, que né, assim, tipo, complexado, e sabe que a mãe sempre gostou mais do irmão mais novo, né? Então, tipo, ele gosta muito do irmão dele, é o Eduardo e o Roberto. O Eduardo gosta muito do Roberto, os dois se gostam muito, mas só que o Roberto sempre teve esse complexo, assim, de que ele era inferior, porque a mãe dele, né, gostava mais do outro irmão, né? Então, tem gente que diz que não tem filho favorito, né? Eu, por exemplo, sou a filha favorita, porque eu sou filha única, né? Então é por falta de opção. Mas assim, ali a mãe preferia aquele filho ali, atlético, né? Mais bonito e tal. E tem pais que realmente não conseguem esconder que tem filhos favoritos, né? E então ele se sentia muito complexado e o que ele fazia, esse irmão, era. Ele é escritor. E daí o irmão dele convida ele para ser, ele tá casou e a mulher dele vai ter um filho, convida ele para ser padrinho. Daí diz assim: "Ah, mas eu sou ateu, você sabe que eu sou ateu". Daí disse: "Não, mas não é por isso, é pela simbologia, né?" Daí ele aceita, né, meio a contragosto. E daí o irmão dele fala que tem uma surpresa para ele. Ele pergunta assim: "A surpresa era essa, eu ser padrinho do seu filho?" Dele: "Não, é lá em cima da mesa". E esse irmão, ele é escritor, sabe? Não é um escritor tão famoso. Ele ainda se diminui bastante, fala que não é um bom escritor, embora o irmão dele fale que ele é um escritor muito bom, sim. Ele olha em cima da mesa uma pasta com um manuscrito dele, já vê. O irmão dele escreveu um livro também. Tirando, assim, digamos, a única coisa que ele tinha, assim, de diferente, assim, de que ele podia, que ele se destacava por daquele irmão tão bonito, tão abençoado, tão tudo para todo mundo, era que ele era escritor e agora o irmão estava escrevendo também. Ele pegou assim, olhou a pasta, né, sorriu, né, mas sentiu certamente uma amargura, uma pontada, né, porque o que ele tem é a escrita e o irmão agora vai virar escritor também. Eu gostei muito desse vídeo e desse conto, ó, e o conto é Verde Lagarto Amarelo. Eu acho que é como o personagem se sente, sabe, perto do irmão, como um ser assim grande, gordo, viscoso. Ele sempre fala que tá sempre suando. Então, um grande lagarto verde e amarelo. Então, gente, tem vários contos aqui, tem uns que eu pensei em contar, né? Então, livro de contos é assim, né? Alguns tu gosta, outros tu não. Mas fica a dica antes do Baile Verde, da Ligia Fagundes Telles. Eu tô lendo, eu não deixei no outro cômodo, Jogo de Damas do David Coimbra, e vai ser minha próxima resenha. Então é isso, tchau.